Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar do artigo 972 e seguintes do Código Civil, que dispõe sobre a capacidade do empresário e a incapacidade superveniente. O que nós precisamos saber? Que o empresário, para ser empresário, precisa ter a capacidade civil, ou seja, esteja em pleno gozo das suas capacidades e não ter o impedimento previsto na lei. Quais são os impedimentos? Os impedimentos que nós vimos na aula passada. Por exemplo, não ser servidor público, não ser militar e não ter, por exemplo, a incapacidade que nós veremos hoje. A incapacidade aqui, dentro dos limites que o próprio código coloca, né? Então, nós veremos uma a uma as condições específicas da incapacidade. A partir do momento que eu sou capaz para o exercício da atividade empresária, eu também adquiro obrigações nessa condição. Então, ser empresário também implica em obrigações empresariais. Então, é muito importante saber desta questão, certo? E o que significa ser incapaz na condição de empresário? Nós temos a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. E essa incapacidade absoluta e incapacidade relativa são aquelas previstas pelo Código Civil, que também se aplica aqui na relação empresarial. Então, não há nenhuma distinção ou uma diferenciação da incapacidade aqui para as relações empresariais. São exatamente as mesmas. Então, incapaz para as condições empresariais é a incapacidade civil, devendo ele ser devidamente representado, e na incapacidade relativamente incapaz para as questões empresariais, deve ele ser devidamente assistido para o exercício dessas atividades. O que é importante a gente pensar nessa questão? Quando que nós temos uma incapacidade numa sociedade ou no empresário individual? Ela pode ocorrer de forma superveniente, ou seja, após o exercício daquela atividade. Então, por exemplo, ele era uma pessoa saudável, exercia atividade empresarial, mas por infortúnio qualquer adquiriu uma doença mental ou teve um problema de saúde mental. Isso é uma incapacidade superveniente, ocorreu após a condição de empresário. E em decorrência disso, ele precisa de uma representação para o exercício desta atividade. É uma condição especial, uma situação única, né, que não era prevista no início da atividade empresarial e apareceu posteriormente, em decorrência disso, precisa de uma tratativa especial. Numa situação diferenciada, vamos imaginar assim, eu sou menor de idade, meu pai tem uma sociedade e acaba falecendo. Eu, na condição de menor, posso entrar nessa sociedade, mas eu sou absolutamente incapaz. Nesta situação, o que ocorre? Sendo absolutamente incapaz, eu não posso ser gerenciador daquela obrigação. Eu preciso de alguém que me represente. Então, é uma incapacidade que, a princípio, não havia essa previsão de ser sócio porque era menor, mas aconteceu também um infortúnio e, nesse caso, necessitou-se de uma representação para esse menor. Então, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, nós temos duas circunstâncias. Uma, onde o empresário, ele era totalmente ativo, veio a falecer e precisou da inclusão dos filhos menores, uma incapacidade não prevista em virtude do falecimento, e os filhos tiveram que ingressar na sociedade. Então, nós temos uma incapacidade por menor que ingressa na sociedade em decorrência do falecimento, ou uma incapacidade que ocorre por saúde mental, que nessa circunstância a pessoa permanece normalmente, só que na condição de saúde mental superveniente, que precisa de uma representação. Então, são dois exemplos que a gente pode perceber que caracteriza essa incapacidade superveniente, né? Uma questão do empresário e outro por falecimento e inclusão dos seus herdeiros, né? Que é o caso inclusão por herança. Então, a gente tem duas situações assim. Quando se faz essa alteração, quando se modifica essa relação jurídica, o que a gente precisa ter? O registro lá na junta comercial. E como vocês sabem, tudo necessita passar pela junta comercial.
Então, é muito importante que a gente materialize, que a gente formalize os documentos na junta comercial para dar publicidade para terceiros, porque não adianta nada fazer uma alteração, uma modificação e não registrar na junta comercial. O que acontece? Dentro dessa situação, eu só posso alterar esse documento com duas condições. Esse incapaz não pode gerenciar, não pode ser o administrador desse negócio, dessa sociedade, desse empresário, ele não é permitido, e também não é permitida a alteração dessa estrutura societária se o capital não estiver totalmente integralizado. E o que é totalmente integralizado em linhas gerais? O capital tem que estar totalmente pago, não pode estar com dívida, não dívida da sociedade, do capital. Então, o que significa isso? Para que eu possa abrir um negócio, eu tenho que colocar dinheiro nele. Então, eu não posso colocar um dinheiro, parcialmente um dinheiro, e depois ficar devendo esse dinheiro. Então, vamos imaginar assim, para eu abrir um negócio, eu tenho que colocar 50 mil. Mas eu posso colocar 50 mil no ato do negócio, eu posso ir colocando aos poucos. Se eu colocar no ato do negócio, eu integralizei. Se eu colocar aos poucos no negócio, eu subscrevi, paguei no início e fiquei a integralizar. Então, por exemplo, eu paguei 10 mil, integralizei 10 mil e fiquei a integralizar mais 40 mil. Então, estou devendo 40 mil. Se por acaso eu faleci e os meus herdeiros entrarão na sociedade, como eu estou devendo 40 mil, eu não posso incluí-los, porque pela previsão legal eu preciso ter o capital integralizado. Então, precisa primeiro pagar para depois entrar. Então, não entra herdeiro, não entra alteração contratual superveniente se tiver capital social não integralizado, certo? Ou não pago, para ficar mais clara esta situação. Então, é muito importante que no ingresso de uma sociedade o capital seja devidamente integralizado ou devidamente pago, certo? Se porventura o representante do incapaz não possa, por algum motivo, exercer a gerência, a administração desta sociedade, deve ser declarado pela justiça, ou seja, por decisão judicial, quem gerenciará, quem administrará esse negócio jurídico, ou seja, desculpe, essa sociedade. Então, quem fará as vias dessa administração, certo? Então, é muito importante que se faça a observação se aquele representante legal pode ou não ser administrador desta sociedade, desse empresário, sob pena de recorrer à justiça para fazer aí sim a designação de quem administrará esse negócio, ok? Toda a sociedade, todo empresário, ele tem um nome, que é a identificação desse negócio. Vocês já devem ter visto aí os nomes empresariais, por exemplo, ABC Comércio de Legumes Limitada, João da Silva Comércio Empresário Individual. Isso a gente tem como uma designação de nome empresarial, ou seja, que identifica o negócio. Quem é que pode utilizá-lo, né? Quem é que pode fazer uso deste nome? Quem pode fazer uso desse nome é somente aquele que administra esse negócio, certo? Ou o representante do incapaz, nesse caso, se for aí o administrador do negócio. Então, a gente tem que conduzir a administração e o nome empresarial ao mesmo tempo. Então, somente ele que tem o direito de utilizar o nome empresarial daquele negócio, não pode transferir para terceiros nesse primeiro momento, ok? Então, a gente tem essa relação aqui de administração e nome empresarial, certo? Então, em linhas gerais, a capacidade e a incapacidade superveniente prevista na lei passa por esses termos. Para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu deixo para vocês um texto do professor Osmar Brima Correia Lima, para que vocês façam a leitura, e também deixo algum material de apoio, como exercícios de fixação, para que vocês possam utilizar o entendimento desse vídeo e do texto para a fixação desse conteúdo.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail alexandra.belnoschi@up.edu.br ou amarilac@hotmail.com.br. Atenciosamente, obrigada.